Olá pessoal, estamos aqui hoje com você. Eu quero que você assista até o final essa apresentação aqui, uma reflexão filosófica, né? Aqui quem vos fala é Nilo Deison, escritor, poeta, acadêmico, filósofo, fundador da filosofia da imparcialidade participativa aqui no mundo, com obras, livros lançados em diversos lugares. Logo de início já vou mostrar a vocês aqui as obras que nós lançamos, tá? São livros que nós já lançamos e tem outros ainda para ser lançados, né? Tá aqui, entre livros, antologias, né? Esse aqui foi lançado em Los Angeles, Estados Unidos, né? Aí vem outra antologia aqui também. Eu vou apresentando rapidamente aqui a vocês para a gente entrar sobre o tema. Essa apresentação vai ficar gravada aqui, né? Para vocês. Aqui mais uma obra, tá? São entre obras e antologias, livros, artigos também que vocês podem encontrar na internet, lá ao pesquisar no Google. Essa aqui é da Academia NASLA, né, Núcleo Acadêmico Italiano, né, no caso eu faço parte do Núcleo Acadêmico Italiano de Ciência, Litere e Arte, que é a NASLA, né, eu sou acadêmico lá também. Aqui tem mais uma das obras, né, que nós estávamos presentes, aqui da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil, na qual eu sou acadêmico, ocupando a cadeira número 28, tendo como patrono Darcy Ribeiro. Esse aqui, Todos os Corações do Mundo, e tem outros livros que estão chegando, que estão na editora, obras que nós estamos também lançando. Então, essas obras aqui, logo de início, só que eu apresentei a vocês, são algumas obras que nós temos já escritos, mas você pode pesquisar lá no Google e escrever lá filósofo Nilo Deison, ou poeta Nilo Deison, ou palestrante Nilo Deison, que eu faço palestra para treinar equipes, aumentar faturamento para o varejo, empresas do varejo, empresas do atacado, enfim, não importa o segmento, elevamos o nível, né, dos seus colaboradores para quem quer melhorar essas questões. Mas isso fica para o segundo momento, porque o foco aqui não é falar sobre isto agora, tá? Então, pega a visão, esse vídeo estará gravado aqui na nossa plataforma, tá? Mas você depois pode estar passando para os seus pares, para os seus amigos e familiares, para que eles possam também estar aqui conosco assistindo a nossa apresentação em qualquer momento, ok? Bom, apresentei os livros. Daqui a pouco, novamente, eu vou passar mais uma vez com eles, né, para as pessoas que estarão chegando, mas o tema de hoje é o seguinte: o que podemos, né, ainda retirar, o que eu posso medir do mundo real ou da realidade? Ora, sabido de que estamos em um mundo completamente complexo, na própria vida da existência humana caótica, por si só é caótica, porque as pessoas elas se dividem em núcleos, desde sempre foi assim. Se nós pegarmos a história da humanidade, vamos perceber que até chegarmos aonde estamos hoje, tirando os pontos positivos que a história conta, mas se nós olharmos o subsolo da história, veremos muito sangue, muitas mortes, pessoas que se perderam ao longo desse tempo, perdendo as suas próprias vidas para se construir através de força poderosa, mão de ferro, a história da humanidade, desde sempre, seja por força política, seja por força religiosa. Logo, neste sentido, temos hoje um cenário chamado mundo organizado. Nações, hoje mais de 190 países, se não me falho a memória, me desculpe se eu falho aqui, mas você pode corrigir depois. Tem entre 193 a 194 países catalogados, mas temos um pouco mais do que isso de fatos, né, com fatos, entre ilhas e por esses, entre ilhas e pequenas terras, né, que eles chamam também de países. Alguns concordam, outros não, mas enfim. E civilizações que se fizeram. Só que durante o período da construção das pessoas, humanidade em si, para que o mundo fosse um mundo mais sociável, mais confortável, houve
guerras. Todos nós sabemos disso. Do mundo ao qual, naquele tempo, nos tempos passados, eles achavam que era o certo. O tomar do território. Quanto mais eu consigo avançar sobre os territórios, mais eu consigo poder. Então, desde os primórdios da humanidade, lá ainda quando o homem não tinha sequer noção do que era a realidade lá fora, eu digo fora de nós, mundo, pessoas, seres humanos, o ser humano, o homem, ele não tinha noção de que ele era, tivemos vários erros até se construir o que temos hoje pronto. Quem nasce hoje, daqui a 15 anos vai estar com 15, correto? Então pega a visão comigo. Quando essa pessoa que nasce hoje chega aos 15 anos de idade, ela já está com uma mentalidade semi-formada. Isto é, ela já tem uma previsão do que pode vir ou do porvir na vida adulta, dentro de uma construção condicionada. Sem medir esforços, essa pessoa cai de corpo, alma e espírito naquilo que ela acha que é o mundo real, por conta do condicionamento. Então, todos os seres humanos não têm para onde fugir, não tem como fugir da realidade do condicionamento. Isso é um fato que não tem para onde fugir. Vamos explicar? Pensando, se você nasce na Índia, você tem os condicionamentos da cultura indiana. Você teria, então, que estar se relacionando com o mundo externo segundo as tradições e os conhecimentos da Índia, correto? No entanto, se você nasce na China, você é condicionado ao mundo social de lá. E aqui é a mesma coisa. Quando você vai para a reflexão se tudo que você acredita até hoje é o mundo real, você começa a questionar as suas fontes e as suas bases. Só podem ter certezas absolutas na vida pessoas que leram muitos poucos livros na vida. Só podem ter certezas absolutas quem leu muito pouco livro. Essa pessoa tem certeza. Por quê? Porque ela é uma pessoa condicionada ao extremismo. Repare, num campo político, muitas pessoas dizem assim, olha, aqui no Brasil, vindo para o Brasil, sou Bolsonaro. A outra vai dizer, eu sou Lula, eu sou direita, eu sou esquerda. Se você parar para analisar e perguntar a essa pessoa o porquê que ela é de direita ou o porquê que ela é de esquerda, ela vai ser muito rasa na resposta dela. Porque, infelizmente, nós estamos dentro de um sistema que ele é cruel. Ele obriga a pessoa a ser ignorante. Obriga a pessoa, desculpa a expressão, a ser burra. Mas eu tenho uma proposta que se essa parede te aperta, quebra, abre aspas, essa porcaria e se expande fora dessa margem. E essa margem é perigosa para quem depende de um sistema para sobreviver. Tem pessoas, por exemplo, que sobrevivem da política. Tem pessoas que sobrevivem da religião. Se tirar delas isso, não sobra nada, porque elas não têm mais para onde ir. Elas não conseguem se expandir. O repertório dessa gente é muito, mas muito escasso. É como se ela tivesse uma fome por uma dose mais forte. E essa dose mais forte nunca chega. E quando você faz a proposta da investigação, quando se faz a proposta para que ela possa se conectar com algo que é inédito, aquilo que ainda ela não conhece, ela teme. Por quê? Porque a filosofia, quando ela vem para apresentar proposta de investigação, ela também vem para desconstruir o que já estava construído, isto é, castelos. Quando você tem uma base já formada e você se finaliza, então o que se enquadra para cada pessoa, não tenha medo disso. É a realidade. E a realidade nada é mais do que o condicionamento fechado. Só que existe uma realidade do mundo real muito mais
profundo, complexo e além do mundo condicionado. Ora, se você tem os seus limites de intelectuais para entender um texto, por exemplo, filosófico, existem pessoas que, se pegar, por exemplo, um livro que foi escrito por Heidegger, ou por Foucault, por exemplo, ou até mesmo por Nietzsche, não vão conseguir compreender. A própria filosofia em si, se elas pegarem vários textos filosóficos, não vão conseguir compreender. Por quê? Falta do estudo, não filosófico, mas o condicionamento pelos textos. A pessoa não conhece. Então o mundo real se torna mais conflitante. Ela não consegue vencer os conflitos na família, não consegue vencer os conflitos no trabalho, não consegue convencer alguma pessoa da realidade dela, porque a realidade que ela tem e as verdades últimas não se sustentam no sentido de que ela tem argumento para mostrar. E esse argumento tem que ter masmorras cavadas e templos a virtudes levantados. Nas extremidades, ela precisa sair da bolha daquele condicionamento. Então, quando eu falo que eu posso sim olhar a realidade, mas também duvidar dela, eu estou falando então que ela logo não é uma realidade. Ela é algo já mais peculiar, não universal, no sentido de que haja de tal forma que a máxima de suas ações seja vista por princípio universal, como dizia Immanuel Kant, inclusive um dos filósofos alemães mais complexos a serem lidos. Então, quando você pega algo para dizer isto é a realidade, isso aqui, vamos pegar uma caneta, isso aqui é a realidade, isto é uma caneta. Quem está dizendo isso? É uma pessoa ligada a um condicionamento. Por que, Deison? Vou explicar. Se você pega isto e diz isto é uma caneta, e se você viaja para um país, por exemplo, Noruega, Suíça, Finlândia, Estados Unidos, qualquer outro país com outra linguagem, você pede uma caneta. Não vão te dar, porque a palavra caneta é condicionada a uma linguagem de um país. Logo, o objeto ainda é o mesmo, só que os nomes mudam. Nesse sentido, a realidade do mundo externo e do mundo interno se conflitam, porque no mundo interno eu estou condicionado ao lugar que eu nasci. E no mundo externo, o objeto, a coisa julgada, é a mesma. Mas só que as palavras mudam, o significado é o mesmo. Até aí tudo bem. Mas e quando isso vai muito além do que você está vendo como objeto? Quando o objeto que aqui está é uma caneta e em outro país tem outro nome, mas também é uma caneta com outra linguagem, você pode perceber também que no mundo das coisas, dos sistemas capitalistas, políticos, religiosos, tudo isso estão dentro de um parâmetro que foi colocado para ser algo pronto, acabado, para manter uma sociedade presa a um sistema. Esse sistema ele é um pouco cruel porque ele vai fazer com que as pessoas acreditem que aquilo dali é o fim. Só que só podem ter certezas absolutas de certas coisas na vida quem leu muito poucos livros na vida. Neste sentido, há um perigo aí. Porque daqui a 10 anos, ao olhar para trás, vários deuses ou vários ídolos vão ficando para trás, à medida que a maturidade vai chegando. E nos tempos de hoje, nós estamos aí diante da era da tecnologia, tem a cosmologia, tem a astrologia, a física quântica, por exemplo, esses 3 pilares que, se você investigar, você já abandona vários deuses, ou você abandona vários ídolos. Só esses 3 pilares: cosmologia, astrologia, física quântica. Sem falar dos outros elementos. Bom, os outros elementos que você estuda, que, por exemplo, seria a teologia reversa, que muitas pessoas temem ler, o próprio esoterismo, por exemplo, ou literaturas mais complexas como a filosofia, fariam com que essas pessoas se tornassem livres, né? Como diz o ditado, libertei 1000 escravos, teria liberto até outros 1000, se estes soubessem que eram escravos. Só que a maioria das pessoas se acostumaram. E ali está o perigo. Por quê? Porque o homem acabado pronto por completo, ele não pode se dar o luxo, podemos dizer assim, de bater de frente com um sistema e dizer assim: eu sou livre. O que é a liberdade? Você não é livre. Você acha que é livre. A liberdade é uma falácia. Nós brincamos com esse jogo das palavras, mas a liberdade é uma falácia. Porque você não consegue sair de certas situações no mundo real. O mundo ideal é uma coisa, a ideologia do que você criou no mundo intelectual.
mas a realidade crua é outra. Se você para analisar a própria realidade no tempo, exemplo, se você pega um elefante e joga de espinhadeiro e ao mesmo tempo um coelho, obviamente que você vai dizer que o elefante caiu primeiro por causa do peso dele. Só que se você analisar dentro da matemática, você vai perceber que os dois caíram no mesmo tempo, porque ali nós já estamos falando sobre o peso, não estamos falando sobre a questão do tamanho. Eles estão caindo no mesmo tempo. Ou seja, a realidade, em fração de segundos daquilo que jamais voltará a não ter acontecido, é cruel. Muitas pessoas elas se perdem no mundo real, e aí isso implica no trabalho, isso implica nos relacionamentos sociais, no trabalho dela, né? Na família dela. Isso implica problemas até mesmo psicológicos que vão gerar transtornos para essa pessoa. Então é importante sim a investigação, a pesquisa empírica, para que você possa alcançar com o dedo, né? Podemos brincar com as letras, com as palavras e colocar o dedo nos céus e com a ponta dos lábios beijar as estrelas, porque a liberdade ela é cruel e ela também é vazia, porque ela é vazia não de si, não de conhecimento, mas ela é vazia de ruídos, porque fora da linguagem tudo é silêncio. E esse espírito de ataraxia não é uma questão de você tentar, fazer uma tentativa de ter uma vida com leveza. Exemplo, quando eu peguei no início dessa live aqui, esses livros aqui, olha, quando eu peguei eles, esses são os livros que eu já escrevi, tá? Alguns deles, outros estão na editora ainda, que vão ser lançados. Esse daqui, por exemplo, Todos os Corações do Mundo, de filosofia. Se eu pegar o da academia que eu fiz, eu tenho orgulho de ser acadêmico da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil, ocupando a cadeira 28 de Darcy Ribeiro, tá aqui. São obras que foram lançadas através, sabe do quê? Sabe do que eu comecei a escrever por conta do quê? O estranhamento com o mundo real. A academia aqui, o NASLA, que é o núcleo, tá aqui, ó, Núcleo Acadêmico Italiano de Ciência, Litéria e Arte, ao qual eu também sou acadêmico de lá, também faço parte da Academia Pedralva Letras e Artes, ocupando a cadeira 17, tendo como patrono Rufino Carneiro, faço parte do Círculo Monárquico também da Monarquia Campos e por aí vai, entre outras instituições. Mas quando eu falo sobre obras, livros que eu lancei e tudo mais, poesias como poeta, né? Aqui eu fiz juntamente com a antologia, uma homenagem ao nosso queridíssimo Tom Jobim, mas também tem obras, por exemplo, que eu estou junto de um ídolo que eu tenho, da canção, da música, que é o Biafra. Eu estou em várias obras com ele, inclusive trocamos algumas conversas há um tempo atrás sobre as questões filosóficas. E olha que ele é mais poeta do que filósofo, porque não é, né, na verdade, né? Mas assim, enfim. Então, quando nós pegamos o mundo das letras e começamos a investigar o mundo lá fora, através das pesquisas literárias e científicas, encontramos diversas lacunas na história da humanidade. Por exemplo, você já leu sobre os navios negreiros que trouxeram os escravos aqui para o nosso país, por exemplo, para o nosso continente? Se você ler as atrocidades que faziam-se com as mulheres, com as crianças, e não só aqui, mas se você parar para analisar a história dos países, a formação das sociedades, vamos encontrar um grande número de pessoas mortas por duas coisas: por força política e por força religiosa. Até mesmo os índios, né? Quando você sabe da história, muitos de vocês sabem da história, que os índios foram obrigados a acreditarem numa coisa que eles não estavam acostumados. Eles perderam a cultura deles. Muitos tinham que fugir. Se você pegar a história, por exemplo, da própria países nórdicos, Suíça, Finlândia, Suécia, Noruega. Se faltou algum, você me corrige. Mas esses países, você olha, muitos deles, tem países lá que não tem homicídio. Mas o número, por exemplo, de ansiedade e depressão é muito grande, de pessoas lá com esse tipo de problema psicológico. Por quê? Não adianta só ter conhecimento literário por conta de uma educação avançada, por exemplo, nesses países. Até a própria, tem países como Estados Unidos, Alemanha, educação lá nas alturas, mas o nível intelectual para o sentido de respeitar o mundo como ele é e a realidade do outro está muito aquém, está muito distante.
existe um interstício de envergadura gigante entre você compreender o mundo real, a realidade do mundo real e o teu próprio universo. Então, quando o objeto que não tem lá o mesmo nome daqui, ele continua sendo ele, o sentido dele é o mesmo, o nome é outro. Mas dentro de nós somos condicionados. Então, o que eu posso aproveitar do mundo real se eu não entendo quem eu sou? Se eu não compreendo o que eu vim fazer aqui? Tem muitas pessoas que não sabem nem de que matéria elas são feitas. Ela não sabe que tudo que nos cerca está feito de átomos. E ali tem elementos ali dentro até você chegar no vazio quântico, aonde você não encontra nada. O próprio filósofo Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. É o ser diante do nada. Por quê? Não por conta da falta de uma deusidade, mas pela falta da pessoa humana se ter o protagonismo da tua própria vida como responsabilidade social. Então sempre ele vai colocar a culpa no outro, no destino, aí vai atrás do tarô, vai atrás dos deuses. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje catalogados mais de 100 mil religiões no mundo, até hoje. E catalogados foram mais de 1 milhão, se não me falha a memória, depois me corrija, ou você pode pesquisar, quantos deuses já existiram até hoje, catalogados no mundo. Você vai se espantar com a quantidade de deuses tentando mostrar o que é a realidade. E a realidade, muitas das vezes, foge o âmbito do que você conhece. Exemplo, vamos dar um exemplo prático. Vamos dizer que eu estou numa roda de amigos de pessoas que são ateus, não acreditam em deusidade alguma. E aí, por conta do tanto que eles já leram, eles vão falar assim, olha, eu não acredito nisto por conta que eu tenho elementos que são convincentes. E aí começam a falar. Só que esses mesmos ateus, eles perdem algum tipo de sentido quando nós colocamos para ele assim, você é ateu porque você chegou aonde chegou por conta do espírito social, isto é, do lugar que você está, contexto social, escolar, político e tudo mais. Se você nascesse lá no Congo, na África, tua mente ela estaria totalmente modificada. Se você nascesse lá em Marrocos, sua mente estaria totalmente diferenciada do que ela é aqui. Se você nasce lá no Chipre, você estaria com a mente totalmente diferente daqui. Se você nascesse em países que estão abaixo da linha da pobreza, na África, você iria ver que a sua mente ia ser completamente diferente do que aqui. Ou até mesmo na própria Suíça, país riquíssimo, né? Super desenvolvido, Alemanha, Canadá, você ia ter um outro tipo de mentalidade. No Brasil, você também tem essa diversidade. Você sobe ao Nordeste, como eu já viajei bastante, você vai para o Nordeste e você encontra diversidade, certo? Essa diversidade de realidade, essas pessoas não estão preocupadas com a investigação de quem elas são e o que é o mundo, o que eu posso extrair do mundo real para melhorar uma vida, não só a minha, mas como a da sociedade ao qual me cerca. O meu trabalho, os meus colegas, os meus familiares, como que eu posso contribuir para que o mundo seja mais justo e qual é o meu papel aqui. Muitas pessoas não questionam o que eu vim fazer aqui, qual é o meu papel aqui. Bom, até então você tem certos conhecimentos adquiridos através das suas pesquisas, dos seus estudos. Isto é condicionamento. É uma realidade que não tem para onde fugir. Agora, o que você pode fugir? Do destino, porque ele não existe. Há quem se apega a isto. Aí vai atrás da astrologia, atrás de outras coisas, para tentar mudar o curso do universo. Mas numa fração de segundo daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido, não tem como. Não tem como. Você está literalmente sozinho, cercado por pessoas. Olha para o seu lado que de repente você vai ver pessoas, mas você está sozinho neste mundo. Quem desce a cova é você. Só que se você parar para analisar a própria física quântica e aí você já vai para um lado mais espiritual e você vai entender já em outro contexto, em dimensões desconhecidas, aí você pode estudar várias religiões, esoterismo e tudo mais, você pode ter uma certa aceitação de que somos uma energia. Como, por exemplo, foi feita aquela pesquisa dos japoneses, né, com os 2 copos d'água, ao qual um copo d'água ele amaldiçoou e o outro ele abençoou. O copo abençoado, as águas estavam em harmonia depois da pesquisa. E aquele copo amaldiçoado estavam com suas partículas atrofiadas,
cientificamente falando, abre aspas, a palavra tem um poder, uma energia. Então, dentro da pesquisa, em 7 metros que nos cercam, nós temos uma energia que nos cerca. Essa energia pode ser de proteção ou não, depende muito do teu espírito em nível intelectual, espiritual, e aí você vem melhorando isso a cada dia. E o pensamento atrai. Exemplo, se você diz assim, eu quero que fulano não se dê bem na vida, quero que tudo dê errado para fulano ou ciclano. Aquele desejo, dentro desse contexto, o universo, a linguagem do universo quântico, ele não entende isso. Ele entende que você quer o mal, e esse mal retorna para você. Mas quando você tem o pensamento positivo, que as coisas vão andar para você, que vai abrir uma porta para você, alguém vai convidar você para trabalhar, vai fazer uma proposta, ou você vai encontrar uma pessoa boa para você, para viver com você. Você tem esse pensamento positivo, isso atrai coisa boa para você. E as coisas vão acontecendo de forma que você diz, poxa, foi Deus. Mas Deus, ele não está separado. Não há uma dualidade. Isso eu defendo com unhas e dentes. A dualidade é um defeito do sistema. Não há uma dualidade. Por exemplo, se você pegar e olhar para o mar, você vai ver aquelas ondas indo e vindo. É impossível que aquela onda ela deixe de quebrar. Ela vai quebrar, vai parar na areia. Se nós pegarmos isso como um tipo de exemplo da humanidade, aí você pega pessoas que estão debaixo da ponte passando fome, crianças que estão morrendo de fome agora, os hospitais, pessoas dando tudo para morrer, pedindo a morte, para parar de sentir dor e parar de sofrer. Se você pega esses contextos de sofrimento, miséria, escassez, doenças, e você diz assim, mas cadê Deus que não vê isso? As ondas não tem como deixar de quebrar, porque ela faz parte do oceano de um todo. Então, se Deus é um todo, ele não vem nem o antes e nem o depois. Ele já existe antes do antes e do depois. Ele é atemporal. Logo, ele é o tudo, ele é o todo. Então, se ele é o tudo, ele é o todo, ele está dentro de mim, eu estou dentro dele. Porque ele, dentro dos átomos, que nós somos todos formados, e os elementos dentro dele, toda essa cosmologia lá fora no universo, você vai ver trilhões de estrelas, galáxias, que você desconhece. E vidas que de repente possam existir, que é desconhecido de nós. Mas são trilhões, e aí você de repente pode cogitar a possibilidade desse tal Deus ter criado também dimensões desconhecidas. Isto é, você quando parte desse mundo, sua consciência, abre aspas, vamos jogar o jogo, pensar assim, pensando que fosse assim. Se você morre agora, a tua consciência é eterna. Essa sua consciência ela vai para uma outra dimensão, pensando desse jeito, tá, pessoal? Pensando assim, então ela iria para uma outra dimensão, segundo aquilo que você mais viveu aqui. A sua energia cósmica, dentro da sua inclinação. Como fundador da filosofia da imparcialidade participativa que sou eu, o que eu criei dentro da própria filosofia da imparcialidade participativa? A proposta de uma investigação com um pouco mais de profundidade, além do estoicismo, além da própria filosofia, que hoje você pode chamá-la de filosofia moderna, por aí vai. Você pode pegar e cavar essas masmorras que você vai encontrar realmente um vazio. É ali, neste momento, que você encontra o eu, que vem antes da consciência primeiro, isto é, aquele que vem antes do nome. Quem colocou seu nome? Foi uma família, foi alguém da sua família que colocou o seu nome, batizou você com o nome, para você ter um nome social. Só que o teu nome não é você, não define quem é você. Tampouco as suas atitudes. Porque tem atitudes que são tomadas em cima das emoções, em cima de um condicionamento limitante, ao qual a pessoa ainda está em fase de amadurecimento. Lá na frente, daqui a 10 anos, 5 anos, ao olhar para trás, você vai abandonar várias crenças e você também vai abandonar vários tipos de pensamentos que não fazem mais sentido. Exemplo, vamos exemplificar. Você lembra, talvez, uma conversa que você teve lá atrás com sua avó, com sua mãe, com seu pai, um familiar seu. Exemplo, que não aceitava de forma nenhuma que você passasse por debaixo de uma escada, porque ela dizia que você estava passando ali e ia dar azar. É ou não é? Se você deixar com a chuva e está tendo raios, e deixar o espelho aberto, está atraindo raio. Se deixar o chinelo de cabeça para baixo, está xingando a mãe. E por aí vai. Todas essas crendices antigas deixaram de ter poder
com o avanço da tecnologia, com o avanço do conhecimento. E também os povos antigos acreditavam, por exemplo, que Deus era o trovão, que Deus era os raios, e que Deus falava através dos raios, e que Deus estava nas águas, e por aí vai. Só que com o avanço de toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, muitas crendices vão deixando de existir. Por conta disso, a filosofia da imparcialidade participativa, ela começa então a entrar no jogo aonde não pode ter vencedor. Porque não pode haver dualidade, o bem e o mal. O bem e o mal fazem parte de um todo. O mal ou o bem é uma frequência energética daquilo que eu solto. Então, o que eu posso tirar ou aproveitar da realidade? Se você investigar o que é a realidade, não é a verdade. O que é a realidade? A verdade é um problema filosófico. O que é a verdade é um problema filosófico. A realidade é muito diferente daquilo que nós temos. Uma coisa que você pode controlar, seus pensamentos, porque eles estão dentro de você. Se você dominar conhecimentos, você domina pensamentos. Você então começa a se organizar seu turno enquanto vida para fazer disso um espetáculo no teatro de Deus. Agora, lá na frente, para o lado de fora, para o mundo externo, do porvir, você já não tem o controle. Você tem sim um domínio sobre as suas crenças. Eu particularmente digo que eu sou um homem tecnicamente morto, por não acreditar em quase nada de tudo que existe no universo. Porque a própria história, o universo tem uma história, como ela foi criada. Aí vem a teoria do Big Bang, vem a teoria do criador bíblico, vem a teoria do Deus da Torá, vem a teoria dos deuses africanos, vem a teoria aí dos deuses asiáticos e por aí vai. Né? A própria mitologia. Então, tem muita coisa envolvida para você investigar. Muita coisa. Isso implica exatamente na sua tomada de decisão, seu jeito de ser em casa, seu jeito de ser no trabalho. Isso implica seu temperamento. E temperamento pode mudar. As pessoas falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, isso é ignorância. Pura ignorância. Isso passa. Isso é um estado de demência. O que é estado de demência? É quando a pessoa ela tem uma inclinação fanática aflorada sobre algo ou alguém, sobre uma ideologia ou uma pessoa. Isso se chama paixão. Paixão é estado de demência que vai passar com um tempo ou dois tempos e vai cair no outro campo. Esse outro campo pode ser o costume, o adeus ou o amor. E aí você vai ter que dividir a sua própria vida com um desses três caminhos. Só que os caminhos que você escolhe para a sua vida não estão dentro do mundo real, estão dentro do mundo condicionado. O mundo real não tem nada a ver com sua tomada de decisão. O mundo real, ele é para os corajosos, e poucos são os que conseguem chegar até lá. Porque o mundo real, ele está além das margens. Porque uma vez que você entrando no rio corrente e depois voltar da outra margem para cá de novo, já os rios não são os mesmos. As águas se foram. O homem que entra ali também já não é o mesmo. Porque você morreu numa fração de segundo daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido. Não sei se você sabe, o nosso corpo ele tem modificações, metamorfoses no decorrer da nossa vida. Na infância, adolescência, vida adulta e maturidade. O nosso corpo vai morrendo e nascendo outros elementos dentro de nós. Nós somos compostos de átomos e diversos elementos dentro dele, e no mundo fisiológico, nós temos vários tipos de segmentos. O nosso cérebro tem trilhões e trilhões de células que você pode dominar o mundo se você quiser. Isto é, um mundo que eu digo seu. As pessoas, por falta de conhecimento, tomam Rivotril, clonazepam, bromazepam, tomam remédio controlado para dormir, para acabar com a angústia, com a depressão. E aí por quê? Por falta de um conteúdo de conhecimento de quem ela é, o que ela faz aqui, e o estranhamento com a realidade. Aí você vê, a escola ensina você a se formar para você ter um bom emprego, mas não ensina você a ter uma inteligência emocional para perder, por exemplo. Perder o que, Deison? Perder um emprego, perder um familiar, perder um ente querido, perder isso, perder aquilo. Só ensina você a ganhar, a crescer, evoluir. Isso é positivismo capitalista. O positivismo capitalista, ele quer mais que você faça isso.
Porque você vai fazendo isso, você começa a criar um monte de invenções dentro de você, que é o ponto de você se endividar todo, não tem jeito, e aí você nunca vai sair daquela bolha, e aquela bolha vai só levando você para o buraco, ao ponto que você vive a vida toda endividado por causa de elementos capitalistas. E aí você esquece que você é próspero, você esquece que para fazer dinheiro não precisa trabalhar para ninguém, trabalha para você sozinho, sozinho você faz muito mais do que alguém de carteira assinada, por exemplo. O exemplo básico disso é que você trabalha 8 horas, se dividir as 8 horas ali pelo que você ganha, você tem o seu salário diário dividido por quantas horas você trabalha, você vai ver que é isso aqui, ó, menos de R$10. Não vale a pena. Então você tem que ter uma série de tomadas de decisão para mudar gatilhos, mentalidade e tudo mais. Isso é um outro assunto que eu ensino muito na questão de palestras que eu dou para as empresas, consultoria para evolução profissional e outras coisas. Mas isso aí você pode pesquisar depois lá na nossa página Palestrante Nilo Deison ou pelo próprio Google. Lá no início desse vídeo, depois mais tarde, você vai rever se você puder ou compartilhar, você vai ver que esses livros que eu não vou passar ali de novo um por um não, mas esses livros aqui, eles surgiram de inquietação. Todos eles que eu escrevi surgiram de inquietação. Então, por quê? Porque a inquietação, ela não é contra o sistema, mas contra o mundo que eu não aceitei acreditar que o mundo era feito, criado do jeito que foi. Eu comecei a pensar, e aí veio a investigar, comecei a investigar. Então a investigação, ela tira você da bolha e leva você para um outro nível, aonde você é servo da humanidade, no sentido de apresentar, olha, se você quiser continuar aí, pode continuar, mas tem um perigo aí. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Cuidado, porque você pode estar sendo literalmente enganado. E quando você é enganado pelo sistema, ele é cruel, ele não faz você voltar atrás, não faz. O elemento da realidade, ele só pode ser visto no crivo do quando você se desperta para a realidade de quem é você. Fora disso, você vai viver como zumbi, incondicionalmente. Você vai viver de forma ao qual você acha que o mundo real é aquilo ali. Você acorda, toma seu café, vai para o trabalho, chega cansado, dá atenção à família, vai dormir. É aquele básico. Mas você já fez essa pergunta? Por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Qual o propósito? Você não veio por acaso. Você não nasceu por acaso. Não tem um acaso nisso. Ah, é porque minha mãe teve relação com meu pai e eu nasci. Não. Não existe destino. Mas existe uma outra coisa. Que ela precisa ser investigada. E esse elemento que precisa ser investigado fala sobre você, peculiar. Então o mundo ele é composto de diversos universos. Isto é, diversas consciências. Se você pegar a mente, se você pudesse pegar a mentalidade de Hitler, você entrasse na mente dele, se ele estivesse vivo, hoje, vamos pensar que hoje fosse o ano 1944, antes da guerra ali de 45, né? Mas enfim, a guerra já estava começando. Mas você pega ali, aquele ano, se você pudesse entrar na mente de Hitler, você acha que o que tinha ali dentro dele? Se você entra na mente, no cérebro, conseguisse entrar na mente de uma pessoa que faz maldade com criança, um estupro com uma criança. Você pega alguém que é assassino, entra na mente dela. Você vai ver que essas pessoas que são assassinas, que fazem maldade com as outras pessoas, elas têm dentro delas, no cérebro delas, porque nós temos neurônios, milhões, trilhões de neurônios. Se você conseguisse entrar dentro da mentalidade dessas pessoas, você vai encontrar ali várias deformações desde a infância. São pessoas que desde criança não foram bem formadas, intelectualmente, emocionalmente. Foram criadas dentro de contextos que eram cruéis, eram crianças que não tiveram oportunidades, crianças muitas das vezes também com oportunidade, que isso não molda caráter, e entre outros elementos. Mas se pudesse entrar, você ia ver um caos. Tenta entrar na mente da outra pessoa. Você vai encontrar um caos, porque ali é um campo minado, cheio de emoções, sensações e pensamentos. Não tem como parar o pensamento, você tem como controlar a sua emoção, porque isso vai mexer com o seu sistema nervoso e vai fazer você se sentir uma pessoa melhor ou pior. Agora, a filosofia, ela traz muito, mas muitos elementos a contribuir com uma tomada de decisão assertiva da sua vida profissional, pessoal. Isso faz com que você seja uma pessoa próspera
e que você tenha um repertório. E a prosperidade não se dá no dinheiro só, a prosperidade se dá na ataraxia também, imperturbabilidade da alma. Isto é, você conseguir viver de uma maneira tranquila, sem se estressar. A filosofia, por exemplo, quando você pegar a história da filosofia, aí você vai ler Nietzsche, você vai ler, sei lá, Kierkegaard, que era cristão, dinamarquês, né? Você pega Nietzsche, que era ateu, você pega aí os filósofos Sartre também, que era, o próprio Foucault, esses que são mais novos. Agora, os mais antigos, você pegaria Hegel, você pegar os filósofos que são pessimistas, como Schopenhauer, você vai pegar aquele, Spinoza, são filósofos complexos. O próprio Aristóteles, hoje, claro, dentro de um sistema aristotélico, você pode perceber que muito do que nós temos hoje, até na nossa Constituição, se você pegar para ler Aristóteles, você vai entender o que eu estou falando, que muito do que nós temos hoje é um sistema filosófico dentro disso daí, tá? Mas, tirando a filosofia tradicional, tem muita coisa que você ainda não conhece, que é a história da humanidade. Você já ouviu falar sobre navios negreiros? Estuda sobre navios negreiros. Já ouviu falar sobre a história da África? Como que os países se deram como se dão? Porque eles são tão pobres e miseráveis? Você já entendeu por que o japonês, o chinês, o coreano, por que eles têm um cérebro tão avançado para a tecnologia? Por que eles têm essa aptidão para a tecnologia? Porque eles se tornaram tão avançados? Você já estudou sobre isso? Vai lá, entenda. Entenda o mundo. Conheça os deuses para que você conheça a ti mesmo. Mas, claro, tendo equilíbrio para que você não venha no mito também da história de Salomão, que de tanto estudar vários deuses, tradições, deu no que deu, segundo um mito bíblico ali. Eu digo mito porque não tem como comprovar o que é certo e não é certo ali, porque é um outro assunto, é um outro tema. Aí eu sugiro que você estude e pesquise teologia reversa, ao invés de debater a questão bíblica, que são textos dentro de pergaminhos, pupilos e por aí vai, vários tipos de problemas ali que nós temos para refletir e elementos que trariam para a gente aqui vários problemas para pensar na estrutura do Velho Testamento e do Novo Testamento, que não é o momento agora de tratar disso, mas, enfim, eu falo isso com maestria para vários tipos de teólogos ou, sei lá, estudiosos, ateus e por aí vai. Eu tenho um grupo ao qual eu faço parte, que também fala sobre filosofia e pensamentos reflexivos, provocações filosóficas com ateus, com teólogos, pastores, agnósticos, enfim, por aí vai. Aquela pessoa, eu acredito não acreditando, eu sou cético. Ora, como que você pode ser cético se você não sabe o que significa a palavra cético? Né? Se você não pesquisar, você não é cético. Você tem que pesquisar aquilo que você se diz ser cético. Se você é cético, você tem que pesquisar. Eu ceticismo. Não. Pesquisa. Se você não pesquisa, você não é nada. Logo, você não pode ter certeza de nenhuma coisa. E tudo que falarem para você, você vai deixar. Vota no fulano, vai votar porque alguém falou que você tem que votar. Acredita no Deus A, acredita no Deus B. Aí você vai acreditar. Toma uma cerveja que vai passar a dor. Aí depois que passa o efeito da cerveja, aí já vem um outro problema dentro do mundo social. O que faz mais mal? Olha o contexto da briga. O que faz mais mal à humanidade? A maconha ou a cerveja? Aí se você parar para analisar os problemas que a cerveja já trouxe na humanidade até hoje, no mundo afora, você vai encontrar várias brigas e violências, facadas, tiros após algumas bebidas, alguns goles. Ali você vai ver vários problemas com o álcool. Se você pega a droga maconha, você vai encontrar poucas pessoas com problemas com ela, porque ela, abre aspas, deixa o sistema nervoso meio que aéreo e meio que tranquilo ali. Não é a defesa aqui nesse vídeo de nenhuma das duas, mas é um problema a ser refletido. Então, no mundo social, tá tudo bagunçado. Até no mundo organizado, pronto até agora. A criança que nasce hoje, ela tem que engolir goela abaixo todas as verdades que a família dela diz que é a realidade. Então, por exemplo, quem pensa assim, filho, faz isso, que isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Mas, filosoficamente, o que é o certo e o que é o errado? O que é o bem e o que é o mal, se não há dualidade? A dualidade foi criada, mas ela não existe. Não existe, não há nada que comprove a dualidade do bem e do mal. Existem elementos que você consegue, sim, ver o nível, o grau
de espiritualidade da energia. A energia que você tem a transmitir ao universo, se ela é positiva ou é negativa. Então, se você tem um espírito pesado, aquilo pesa o ambiente onde você está. Se você tem um espírito leve, você traz leveza. Muitas das vezes, as pessoas até podem confundir o seu silêncio com uma pessoa que não tem empatia, ou uma pessoa que não gosta de conversar, mas é teu jeito de ser, porque você não quer atrapalhar o silêncio do outro, né? Eu costumo até dizer, traga-me um café, porque o mundo acabou, porque de tudo que existe, quase nada eu acredito. E é o que eu falo sempre, não pode ter medo de perder. Ah, mas se eu entrar nessa de ler, eu vou começar a perder. Perder o quê? Nenhuma coisa boa se perde se sua mente estiver habituado com a possibilidade de perda. E se perdido não faz falta se você já tiver uma estrutura intelectual, espiritual e que você consiga realmente se colocar, se posicionar sem ficar em cima do muro. E você falar, não, olha, eu penso dessa forma porque eu tenho elementos, argumentos e que podem ser contestados por quem também pesquisa. Agora, o que eu não concordo? É alguém contrapor a você, se ela não tem elementos. Por que você, por exemplo, não discute com seu pastor, nem com seu padre, nem com seu pai de santo? Por quê? Você quer saber quem te comanda? É só saber com quem você não pode se opor. Se você se opor a isso ou aquilo, você é colocado de lado ou você é chamado de rebelde. Por quê? Filosoficamente falando, a filosofia é inimiga da religião. Porque toda vez que você questiona textos, a letra mata, o espírito vivifica. Só que muitos crentes de várias religiões, quando eu digo crente, eu não digo só cristianismo, eu estou dizendo todas. Quando você vai com elementos filosóficos questionar e faz uma pergunta, você quer uma resposta concreta em cima de pesquisas e fontes verdadeiras. Só que essa pesquisa e essa fonte verdadeira tem a outra margem. Por que ela é verdadeira? Ela é verdadeira porque entrou como oficial. Só que na outra ponta existe uma outra coisa que não aparece, está num ponto cego, isto é, existe o oposto. E os opostos não se unem se você não tiver primeiro feito uma pesquisa, o porquê que esta é a verdade verdadeira, última e acabada, por exemplo, e esta verdade aqui não pode ser, por exemplo, esta daqui. Por que não pode ser esta? Ah, porque já é esta. E se você tentar cavar masmorra, você encontra lá alguma coisa que de repente não é esta, nem é esta. Aí aparece um outro elemento que de repente pode se tornar este, o objeto da realidade. Então, quando você começa a fazer suas pesquisas, aquilo só serve para você. E aí você não vai resolver o problema da humanidade, mas você já resolve o seu problema de existencialismo. Aí você elimina em você você acaba com a vitimização, a comiseração e para de ser um adulto infantilizado. Você para de ser uma pessoa que se vitimiza por tudo. Todo mundo quer meu mal. Ah, ninguém olha para mim. Isso daí é falácia. Isso são pessoas fracas de mente, pessoas que têm muito pouco repertório. E quando que eu tenho pouco repertório deles? É quando você deixa de fazer isso aqui, ó, tá vendo? Livros. Hoje, embora eu tenha eu tenha a fisionomia de 60 anos, eu estou aí à flor dos meus 43. Embora eu tenha, 44, eu fiz aniversário agora há poucos dias, 40, nossa, eu tô acabado, tô velho. E olha que eu já fiz um pouquinho de tudo nessa vida. Fui quase pastor, preguei durante 20 anos, hoje eu não sou de religião nenhuma, respeito todas, mas para mim não faz mais sentido nenhum, porque eu não acredito em quase nada mais. Então, eu fui pastor praticamente 20 anos, fui candidato a vereador 2 vezes, fui vice-presidente de partido, estive dentro da política durante 20 anos, ali dentro mesmo, trabalhando. Então, trabalhei com vários tipos de segmentos, drogarias, hoje eu trabalho com corretagem, corretor de imóveis, e fui criado no Complexo do Alemão, só tenho a 4ª série e tenho obras lançadas no Brasil e fora do país. E tenho muitos artigos que você pode ler na internet. Você vai lá no Google lá e bota lá, ó, filósofo Nilo Deison. Vai encontrar centenas, sei lá, de coisas lá e artigos. Eu tenho uma página minha no Facebook chamada Colunista Nilo Deison. Lá estão todos os meus artigos que eu publiquei até hoje. Todos eles estão lá. Tá? Eu tenho várias páginas. Se você entrar lá, você vai encontrar. Mas, voltando aqui para a gente já finalizar nossa apresentação, o que eu posso tirar da realidade para o meu mundo real é investigar se o meu mundo real ele está
no mesmo nível do mundo. Porque olha só, a frequência que você entrega ao universo tem que estar igual. Se você estiver abaixo, você então vai ter coisas ruins vindo para você. Se teu nível de otimismo está aqui em cima, o universo ele consegue entregar. Mas se você não tiver, você não recebe, você perde. Porque quando você deseja o mal do outro, você tem inveja das pessoas, você não torce pelo teu colega, pelaquela pessoa que subiu de cargo, você tem que torcer por ela. Ela tem que se dar bem na vida mesmo, ela merece. Tá? Não cai uma folha de uma árvore se não for do propósito do universo. Quando eu digo propósito, a pessoa confunde com destino. Não há destino. Propósito sim. Porque se você sabe para que você veio, elege para si aquilo que ama fazer. Deixa que ela te mate e viva por ela e por ela morra. Dá um sentido à sua vida e viva desse sentido, para que esse sentido também dê sentido a outras vidas, vidas secas. Porque a maioria das pessoas hoje estão assim, vazias por dentro, se preenchendo de cerveja, de bebidas, se preenchendo de mulheres, de homens e por aí vai. O vazio existencial está por toda parte. Se eu pegar 1 metro quadrado de 20 imóveis e entrar dentro deles, eu acho que a metade deles tem pessoas tomando remédio controlado para dormir, ou para ansiedade, ou para depressão. Por quê? Por conta do que nós temos hoje aí. E não estamos longe no colapso psicológico. Não estamos longe disso. Por quê? Porque as pessoas não sabem ainda o que está por vir. A inteligência artificial, por exemplo, vai tomar vaga já está tomando, vai tomar vaga de vários tipos de serviços na humanidade. Fora o que tem acontecido aí, esses acordos aí na Europa, com os Estados Unidos, esses problemas lá com a Rússia e com outros países. Tem tanta coisa para acontecer na humanidade nos próximos 5 anos, nós estamos agora em 2025, nos próximos 5 anos, que isso pode trazer problemas psicológicos tamanho. E agora, como que eu vou acreditar em certas coisas se a inteligência artificial está criando um monte de coisa que não é real? Então, se você já tinha um problema antes da internet, eu sou da TV em preto e branco. Eu sou daquela TV, da época da TV, que tinha que mexer atrás dela para poder parar de subir aquela listra. Eu sou daquela época que tinha que subir na telha para botar algodão não, como chama? Aquele esponja de lavar louça para poder parar de chiar lá dentro a casa, a televisão. Eu sou do tempo em que só vivia na rua. Hoje não. As crianças estão dentro de casa, com o celular na mão, com o computador, com o tablet. Ela tem todas as informações ali. Então o colapso e a angústia vão aumentando em toda a humanidade. São 8 bilhões de pessoas no mundo. E a maioria dessas pessoas tem problemas relacionados ao sistema psicológico, ao sistema central. E aí vem as inclinações, as emoções, a tristeza, a angústia. Conheça-te a ti mesmo, deixa que ela venha. Aceite com compreensão, mas também deixe que se vá. Assim são as pessoas que aparecem nas nossas vidas. Elas vêm, mas têm que partir. Como esse vídeo não tem nada a ver com uma autoajuda, mas sim com uma reflexão, fica aqui a última provocação. Se você tivesse que morrer hoje e amanhã você nascesse do mesmo jeito, na mesma família, com as mesmas coisas que você passou até hoje, tudo, não ia mudar nada, e isso acontecesse na sua vida eternamente. Você morre hoje, nasce amanhã, e toda vez que chegar nessa idade você morre e você nunca vai mudar isso. Eu te pergunto, você sentiria a alegria da sua vida que você vive hoje, ou se te dá uma tristeza quando você pensa nisso? Aí vem a questão, se você sente tristeza quando você pensa que talvez você voltasse isso várias e várias vezes, então é hora de você mudar e fazer outra coisa. Você está no emprego que você não gosta, você vive com alguém que você não gosta, você faz coisas que você não gosta e você está agora aonde você não quer. E se você vivesse isso tudo mais uma vez, isso eternamente, como dizia o filósofo Nietzsche, te daria orgulho ou te daria tristeza dentro da alma? Reflita. Destino não existe. Existe tomadas de decisão. Se não fosse uma tomada de decisão minha lá atrás, tendo só a 4ª série, eu não teria obras lançadas aqui, livros meus, de filosofia, poesias e também as obras que estão para sair agora. Eu não teria feito nada disso. Isso muda alguma coisa? Só para mim. Para a humanidade, não. Um dia eu vou
vou partir. O que fica são as obras. Mas toda vez que alguém pegar um livro meu, um artigo meu na internet, no Google, para ler, ali eu estarei. Vivo ou morto, aqui, neste momento, ao desligar essa câmera e alguém for lá no Google e pesquisar filósofo Nilo Deison e ler artigo meu, ali estarei eu com ela eternamente. Até breve.